Olá pessoal, sou Fernando Melo, diretor de operações na Saraf Controle Patrimonial. Eu ajudo empresas com a gestão patrimonial eficiente e para aumentar a performance financeira. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os impactos de uma gestão patrimonial eficiente nos resultados financeiros das empresas. É muito comum as empresas olharem para a gestão patrimonial, para o ativo imobilizado, como algo que não afeta o caixa da empresa. E por não afetar o caixa, é comum as empresas deixarem este assunto de lado, como se fosse algo que não tivesse importância no resultado da empresa, no resultado financeiro e na lucratividade. Hoje a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto e analisar aspectos onde a falta de gestão do ativo imobilizado acaba prejudicando o resultado financeiro das empresas, tanto no aspecto contábil como propriamente no resultado de caixa, de fato, de entrada e saída de recursos. Vamos entender como a gestão do ativo imobilizado impacta no resultado financeiro da empresa, desde o momento onde ele é adquirido, durante toda a sua vida dentro da empresa, seu ciclo de operação, até o momento onde ele é baixado, onde ele deixa de ser operacional e é desimobilizado. Ele é tirado de operação e sai daquela empresa. Todo recurso utilizado na aquisição de um ativo imobilizado, ou seja, o dinheiro gasto, os desembolsos feitos para você adquirir um ativo imobilizado, é feito com uma verba de investimento. Ele não é considerado uma despesa dentro do seu exercício ou daquele período onde ele foi adquirido. Ele é considerado uma aplicação, ou seja, uma aquisição de um novo direito, de um novo bem. Então, mesmo que você esteja desembolsando o valor e tenha uma saída de caixa para fazer esse pagamento, este mesmo valor que você gastou, ele entra como um bem direito dentro do seu ativo imobilizado. Contabilmente, ele vai sair de uma conta caixa e vai para uma conta de ativo imobilizado. Ou seja, você continua tendo aquele direito, aquele bem. Existe, lógico, uma movimentação financeira, que é o pagamento da compra deste ativo, onde vai sair um dinheiro do seu caixa. Muitas empresas avaliam o resultado financeiro apenas olhando para o caixa. E a gestão do ativo imobilizado, ela vai muito além da entrada e saída de recursos dentro da empresa. Para controlar esse resultado financeiro, o primeiro ponto é a empresa definir o que ela vai considerar como ativo ou como despesa. A gente também ouve falar sobre CAPEX ou OPEX, ou você também vai ouvir falar OPEX, CAPEX, que seria uma pronúncia mais correta, mas eu não vou me atentar a isso aqui. A gente vai falar sobre o que eu ativo e o que eu despeso dentro da empresa. E vai focar neste ponto para falar sobre como impacta o resultado financeiro. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar é qual é a política que a gente deve adotar na empresa para separar o que eu vou investir, ou seja, quais vão ser os meus desembolsos e gastos que eu vou alocar no meu ativo imobilizado e quais são os meus desembolsos e gastos que estão relacionados às despesas financeiras. Fazendo um parênteses, CAPEX quer dizer que é gastos com capital, ou seja, investimento em capital. E OPEX são gastos operacionais. Quando você faz essa primeira separação e faz essa análise dentro da empresa, você identifica as oportunidades de mudar o cenário financeiro e a performance financeira da empresa. Então vamos lá, a gente vai passo a passo. Quando a empresa não tem essa visão clara, ela acaba fazendo os gastos, ou seja, usando o dinheiro da empresa conforme o bolso. É mais ou menos um termo que a gente usa aí no meio corporativo. O que é ativo e o que é despesa? Depende do bolso. O que é essa expressão depende do bolso? Depende do que faz mais sentido para a empresa ter aplicada no seu ativo imobilizado e
ser considerado uma despesa operacional. Esse faz mais sentido, está relacionado com a operação daquela empresa, com o dia a dia dela. Vamos lá, vou aprofundar um pouquinho mais. Se a gente pega a legislação, ela fala que qualquer gasto em bens que custem a partir de R$ 1.200 e se esse item tiver uma vida útil maior do que um ano, esse item deve ser imobilizado. Por outro lado, às vezes, dentro de uma operação, mesmo tendo esse valor e às vezes durando até quase perto de um ano, ou um pouco mais de um ano, dentro daquela operação não faz sentido eu ativar este item, ou seja, aplicar o meu capital para aquele investimento. Está mais relacionado com a despesa operacional. Mesmo existindo uma legislação e normas que direcionam para classificar o que é um ativo imobilizado, o que a gente vê na prática é que a maioria das empresas tem uma grande dúvida no que ela deve considerar como imobilizado e o que será despesa operacional. E qual que é o impacto financeiro disso? Quando as empresas vão elaborar o orçamento do próximo ano, de como vai ser gasto o dinheiro para operação e investimento, quando ela não tem essa informação, ou seja, essa definição clara dentro da empresa, ela corre riscos de alocar a verba de forma incorreta. E aí, assim, muitas vezes a gente escuta, tá, mas ok, o dinheiro vai sair do bolso do mesmo jeito, eu vou ter que gastar esse dinheiro. Só que de acordo com como você aloca esse gasto dentro da sua contabilidade, ele vai ter um reflexo diferente, ele vai ter um impacto diferente. Então eu vou contar aqui alguns exemplos, vou mostrar alguns exemplos para ficar mais claro como isso impacta. Porque sempre tem essa ideia de que, independente para onde vai, o dinheiro está saindo do meu bolso. Só que não é bem por aí. Quando você faz um investimento em ativo imobilizado, você vai alocar esse recurso dentro dos seus ativos, dentro de bens e direitos. Quando você faz uma despesa operacional, essa despesa incorre dentro do período. E essa despesa ela vai direto para o seu resultado do exercício ou para o resultado do período que você estiver apurando. Então, vamos fazer um paralelo. Financeiramente, eu estou fazendo um desembolso de um montante em dinheiro. Contabilmente, se for para operação, se for uma despesa operacional, aqui eu vou reconhecer aquela despesa direto no período onde ela ocorreu, ou seja, vai direto como um gasto, né? Ou seja, vai diminuir o meu resultado. Falando em resultado, só para a gente fazer um parênteses, eu tenho receitas menos despesas, resultado. Não vamos nem detalhar muito agora, nesse momento, resultado operacional, resultado líquido e assim por diante. Vamos só fazer essa conta básica de que eu tenho receitas, despesas e resultado. Então, a despesa operacional, o dinheiro que eu aloco como despesa operacional, ele já reflete naquele momento, naquele período. O dinheiro que eu aloco num ativo imobilizado, ele não vai refletir no meu resultado naquele período, porque eu estou adquirindo um bem. Então eu estou trocando dinheiro, eu estou tirando um dinheiro do meu caixa, que é um ativo circulante, e colocando esse dinheiro no meu ativo imobilizado, que é um ativo não circulante. Ou seja, eu estou mantendo ou aumentando o meu patrimônio. Eu estou fazendo uma troca, né? O dinheiro está saindo de uma moeda corrente, de uma conta de circulante, pode ser banco, pode ser caixa, e está indo para uma conta de ativo imobilizado. Então, no resultado do exercício, ou seja, no DRE, que pode ser no mês, né? Porque esse demonstrativo, ele chama demonstrativo de resultado do exercício, mas todo mês as empresas fazem os fechamentos. Ele vai impactar diretamente naquele mês, naquele período que você fez a apuração. Já vai sair direto no seu resultado com uma despesa operacional. Se você aloca esse dinheiro em investimento,
não vai aparecer, porque o investimento ele não entra com uma despesa. Pode estar um pouquinho confuso ainda, mas olhando para o balanço patrimonial, fica mais claro e mais fácil de entender aonde foi alocado. Porque quando você olha o demonstrativo de resultado do exercício, o ativo imobilizado ele é segregado, ele é um investimento. Você não apura isso como uma redução do seu patrimônio. Muito pelo contrário, ele continua no seu patrimônio. Ele está lá ainda, se você fizer a apuração do seu patrimônio líquido, esse gasto que você fez, ele não impacta na redução do seu patrimônio líquido. Então, o primeiro aspecto, né, que a gente colocou aqui, que é a definição do orçamento, ou seja, direcionar para onde vai aquele gasto, se eu vou alocar aquele meu recurso em uma despesa de operação ou se eu vou alocar este meu recurso em um investimento, ou seja, no imobilizado, para que eu incorpore ao meu patrimônio, já é o primeiro ponto de impacto financeiro, porque precisa de uma decisão, precisa de uma análise, precisa da alta administração da empresa decidir aonde vai alocar aquele recurso. Entendendo esse aspecto contábil, de como a gente faz essa contabilização, né, sai de caixa, vai para investimento, gera um passivo, vai ter um passivo ali para você pagar, porque pode ser que a compra desse imobilizado seja em prestações, vai gerar um controle financeiro de contas a pagar. Tirando todos esses aspectos de movimentação contábil, agora vamos olhar um pouco para o impacto de resultado da empresa, um resultado olhando para o balanço patrimonial e olhando para o demonstrativo de resultado e para indicadores econômicos, indicadores financeiros dessa empresa. Quando quando a empresa aloca recursos em despesa operacional, essa despesa operacional, como eu disse, ela já é reconhecida direto como uma redução da sua receita líquida, da sua receita. Então, quando a gente começa a descer os níveis do demonstrativo de resultado, o nosso primeiro nível, que é o resultado operacional, que é a sua receita menos as despesas, custos, né? Custos de produção e despesas operacionais, você vai ter um resultado operacional. Muitas empresas usam esse resultado operacional para medir a eficiência daquela empresa. Então, aquela primeira decisão em onde eu vou alocar o meu recurso, se eu vou colocar ele em ativo imobilizado ou em despesa operacional, traz já uma análise de como isso vai impactar no meu resultado, ou seja, no resultado da minha operação. A minha operação, ela é rentável ou não? Ela dá resultado ou não? Muitos negócios eles são inviabilizados já nesse primeiro bloco do demonstrativo de resultado. Quando você olha o quanto a empresa faz de receita e o quanto custa para ela produzir aqueles serviços ou produtos, você já consegue entender já consegue enxergar que aquela empresa não é um bom negócio. Então, essa estratégia inicial de onde você alocar o seu recurso, se em CAPEX ou OPEX, ou melhor, se eu vou ativar ou despesar esse meu recurso, é fundamental para você analisar a performance da empresa no sentido de esse negócio dá ou não resultado, ele é ou não sustentável. O que eu quero trazer aqui de reflexão e análise, se fixar apenas na norma contábil ou na legislação do que deve ser imobilizado, é superficial para você no seu negócio, na sua empresa. Então, estrategicamente falando, em gestão do ativo imobilizado, essa análise ela traz muito valor para os negócios e é um dos pontos mais sensíveis. Tem um caso de um cliente onde a maior dor da empresa
quando tinha as discussões de orçamento, e essas discussões de orçamento envolviam várias áreas da empresa, operação, manutenção, contabilidade, planejamento tributário, gerava discussões eternas que estendia-se por meses para se chegar a uma conclusão se eles iam alocar os gastos, os recursos em ativo ou em despesa. E por que isso? Porque eles não tinham essa visão clara da operação, do que era necessário de fato estar no ativo imobilizado e do que devia deixar de ser visto como um gasto operacional e sim se tornar um ativo imobilizado. Muitas vezes nessa análise a gente percebe que a empresa está gastando lá mensalmente ou anualmente valores em peças, componentes, gastos que na verdade deveriam ser um ativo imobilizado. E fica-se numa discussão eterna, por quê? Porque muitas vezes a operação entende, não, isso daí para mim é uma peça, um componente, não é um ativo. Só que quando você olha vida útil, às vezes um alto valor, é possível fazer a gestão e controle, ou seja, colocar outros aspectos na mesa, é possível enxergar que um gasto que você está tendo lá operacional, que está impactando diretamente no resultado operacional da empresa, poderia estar sendo alocado no ativo imobilizado. E aí muitas vezes eu ouço a pergunta, mas não entendi ainda o que muda, né? E o que muda? Vou voltar um pouquinho, que é o quê? Quando você investe em ativo imobilizado, você não impacta naquela linha de despesa operacional, porque você está fazendo um investimento, você está colocando o seu dinheiro no patrimônio da empresa e não numa despesa para sua empresa funcionar. Essa análise ela tem que ser feita muitas vezes item a item, né? Muitas vezes a gente, para fazer um projeto desses, a gente vai, visita o estoque da empresa, entende o que ela tem no estoque, o que ela está comprando como despesa operacional, como que é o parque de ativos dela, para então definir esse processo do que vai ser ativo e do que vai ser despesa. Então o que acontece? Então esse dinheiro que eu apliquei no meu ativo imobilizado nunca vai aparecer no meu resultado? Não, ele vai aparecer sim no seu resultado, mas ao invés dele aparecer de uma vez só, ou seja, o montante integral do que você gastou naquele ativo, ele vai ser alocado periodicamente, ou seja, conforme a vida útil desse ativo, você vai fazer a depreciação. E essa parcela de depreciação é que vai ser alocada no seu resultado mês a mês, diminuindo assim o seu valor, tanto no imobilizado, quanto sendo reconhecido como uma despesa de depreciação no seu demonstrativo de resultado. Então, no balanço patrimonial, vamos fazer aqui um paralelo. Vamos olhar o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado. Então, como impactou no ativo imobilizado? Mensalmente, aquela depreciação ela é alocada dentro do ativo imobilizado como uma conta redutora que vai diminuindo o valor do ativo no patrimônio. Essa parcela de depreciação ela vai ser demonstrada no resultado como despesas de depreciação. E essas despesas de depreciação é que vão reduzir o seu lucro ou o resultado da empresa. Então perceba o impacto. Um mesmo ativo, ou um item que eu considerava que era uma despesa operacional e alocava aquele gasto, aquele desembolso integralmente no meu resultado dentro daquele mês, ou quando ele é utilizado, quando a gente está falando de estoque, mas eu aloco aquele gasto de uma única vez. Quando você faz a imobilização, ou seja, contabiliza como ativo imobilizado, você vai reduzindo uma parcelinha por mês.
E aí é onde você precisa analisar a estratégia da sua empresa. Porque aí vem uma outra questão. Fernando, quando eu faço isso e minha empresa é do lucro real, quando eu aloco esse gasto na despesa de operação, eu já deduzo isso do meu imposto de renda de uma vez só. Eu pago menos imposto. E quando eu coloco isso no meu imobilizado, eu vou alocar só a despesinha de depreciação mês a mês. Então, para mim, tributariamente não é negócio. E aí eu coloco o seguinte questionamento, mas primeiro ponto, tá certa a classificação? Você tem certeza que você não está alocando indevidamente um ativo imobilizado como despesa operacional? Que aí é o primeiro risco, porque se você está no lucro real, você deduz as suas despesas operacionais do imposto de renda e você está pegando um ativo imobilizado que deveria ser alocado numa conta patrimonial do ativo não circulante e você reconhecer apenas uma depreciação, a depreciação daquele mês ou daquele período, e você está reconhecendo na sua apuração de imposto o valor integral, está correto? Você está seguro disso? De que você está fazendo o procedimento correto? Então esse é o primeiro questionamento, a primeira análise que tem que ser feita. Está correto eu pegar o valor de todo este item e alocar na minha apuração de imposto daquele período? Então é uma análise assim, que tem que ser feita, porque qual o risco que a sua empresa está correndo em fazer esse tipo de operação? Aí o outro ponto, se isso estiver correto, ok, você está utilizando da forma correta. Se não estiver, pensa na estratégia da sua empresa também. O que é mais estratégico para a minha empresa? Quando eu falo estratégico faz sentido eu ficar despesando todas as peças e componentes, mesmo que ele tenha características de ativo imobilizado, e impactando no meu resultado operacional e mostrando para o mercado um resultado distorcido na minha operação? Porque pode ser que eu tenha um negócio que seja muito viável e lucrativo e rentável. Mas se eu estiver mostrando para o mercado uma situação onde eu estou olhando apenas para o aspecto tributário, mesmo que esteja correndo um risco, não faz muito sentido. Agora, não sou eu que vou dizer isso. Quem vai dizer isso é você. Ou seja, a empresa. A empresa que tem que fazer essa análise do que faz sentido para ela. Então, quando a gente muitas vezes entra num projeto de implantação de gestão patrimonial, de revisão de processos, de normas e procedimentos, sempre tem esse ponto, o que é ativo, o que é despesa. E, normalmente, quando a empresa começa a ter esse olhar para fazer essa classificação correta, ela já está percebendo que, de algum modo, ela está perdendo. Ou ela está perdendo num aspecto de mostrar o real valor da empresa dela, ou ela está perdendo no aspecto tributário. Por outro lado, quando você já implanta uma política de gestão de ativos e você começa a alocar a sua depreciação corretamente, né? E aí eu estou falando de novo de uma empresa do lucro real, onde você aloca corretamente essa depreciação mês a mês para deduzir da sua apuração do valor do seu imposto de renda e da CSLL, existem estratégias dentro do ativo imobilizado. Estratégias, por exemplo, onde você pode fazer uma revisão da vida útil dos seus ativos e entender se está depreciando corretamente, se a taxa de depreciação alocada para esse ativo imobilizado está correta, onde você consegue, fazendo a prática correta, de imobilizar os bens que de fato são patrimônio, são imobilizados, e está fazendo corretamente a alocação da depreciação, você pode fazer um estudo e conseguir melhorar ainda mais a sua apuração. O que é melhorar? O melhorar, quando eu falo em melhorar, não quer dizer só eu vou pagar menos imposto. É você encontrar as oportunidades reais onde você
vai pagar o imposto correto, um imposto que você realmente deve pagar sobre a depreciação daquele ativo imobilizado. Então, estrategicamente, nós como analistas e especialistas em gestão patrimonial, a gente tem que passar para a empresa e passar para quem nos contrata essa visão estratégica do resultado financeiro, que eu posso, se eu não estiver fazendo uma gestão correta do ativo imobilizado, posso estar demonstrando para o mercado um valor incorreto no meu patrimônio e posso também estar mostrando um resultado incorreto. Segundo aspecto, posso estar recolhendo o meu imposto indevidamente. E quando eu digo indevidamente, pode ser para mais ou para menos. Então, aprender a fazer essa análise dos impactos da gestão do ativo imobilizado na performance financeira da empresa, ela tem muito valor quando você consegue mostrar isso para a alta diretoria, quando você consegue levar isso para os seus clientes, porque você pode trabalhar dentro de uma empresa, dentro da área patrimonial, ou estar querendo ir para a patrimonial, ou você pode ter clientes, você pode ter um escritório contábil e enxergar oportunidades de levar para o seu cliente uma visão mais estratégica. Qual que é a estratégia da empresa? Ela é uma empresa que visa crescimento? É uma empresa que quer mostrar para o mercado que ela tem ótimos resultados, que ela tem lucro e que ela quer atrair investidores? Precisa entender a estratégia dessa empresa. E você precisa mostrar quais os caminhos que você pode, com a gestão correta do ativo imobilizado, levar para aquela empresa para ela atingir aqueles objetivos. Grandes empresas, principalmente empresas de capital aberto, olham muito para essa questão do ativo imobilizado, do que eu vou ativar e do que eu vou despesar. Porque sabem da importância de ter no seu balanço patrimonial um ativo que demonstre a realidade do negócio. Entendam a diferença, um ativo que demonstra a realidade do negócio simplesmente para, eu contabilizo o ativo imobilizado conforme a norma e legislação. É diferente. Tem negócios onde quando você pega lá a norma contábil e a legislação, que você analisa aquele item individualmente, ele é um ativo imobilizado. Mas você vai para uma outra empresa, um negócio às vezes um pouco diferente, que tem aquele mesmo tipo de equipamento, e lá naquela operação aquele item é uma despesa operacional. Porque por algum motivo, ou porque o método de produção tem elementos muito corrosivos, vai fazer aquele item durar menos tempo, ou você não tem controle sobre a vida útil do item, então você não consegue afirmar se ele vai durar 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Então tem vários aspectos dentro da análise de uma operação, da gestão do ativo imobilizado, que vão ajudar a empresa a entender o que ela deve considerar no ativo imobilizado e fazer com que ela tenha nas suas demonstrações financeiras o resultado que reflete de fato aquela operação. Não é uma decisão que só olha o aspecto tributário, vou pagar mais imposto ou menos imposto, ou que olha superficialmente para as questões contábeis. Tudo é feito analisando detalhadamente a operação e, lógico, amparado pela legislação e normas contábeis. Não pode fugir disso. Mas existem sim caminhos que nós, como especialistas em gestão patrimonial e ativo imobilizado, conseguimos levar mais valor para as empresas e para os clientes que a gente tem. Nós vimos nesse vídeo que não é só o caixa que impacta no resultado financeiro de uma empresa. Nós vimos também que a definição correta do que eu vou levar para o ativo imobilizado e para a despesa operacional tem impacto tanto no balanço patrimonial como no demonstrativo de resultado do exercício. E vimos também os impactos fiscais dessa decisão, que podem levar a empresa a ter mais lucro
ou menos lucro e podem também demonstrar para o mercado uma situação que é verdadeira ou falsa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais contadores. Deixe aqui os seus insights nos comentários, porque esse é um assunto muito polêmico e é um dos assuntos que mais gera discussões dentro das empresas. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até logo e um abraço!